Olá, esse é o canal de conteúdos em áudio do Afronte Jornalismo das Gentes. Olá pessoal, espero que estejam bem. Kleber Busato, CIMI, Regional Sul, equipe Florianópolis, dando sequência ao curso da Ideologia Capitalista, a Conjuntura Político-Indigenista no Brasil, abordando ainda o conceito de classe social. Nesse episódio tratamos então da perspectiva marxista de classe social. Para Karl Marx, a noção de exploração entre as classes e a noção de luta de classes são essenciais, né? Na famosa passagem do livro Manifesto do Partido Comunista, publicado em 1848, né, Karl Marx e Friedrich Engels, eles evidenciam que a classe social é um fenômeno que atravessa a história. Uma das passagens, né, que se refere nesse livro é: a história de toda a sociedade até aqui é a história da luta de classes. Então, no sistema econômico, no modo de produção capitalista, de acordo com essa perspectiva, né, existiriam apenas duas classes sociais relevantes, que estão destinadas a se confrontar, ou que estariam destinadas a se confrontar permanentemente. De um lado, a burguesia, ou os donos do capital, os donos dos meios de produção, ou seja, fábricas, terras, e por outro lado, o proletariado, ou os trabalhadores, que seriam donos, né, apenas da sua força de trabalho. Então, claro que em situações concretas, a análise marxista é mais sofisticada. Enfim, ela descreve, por exemplo, no golpe, ao descrever o golpe de Estado que levou Napoleão ao poder na França em 1858, Marx analisa também a atuação, por exemplo, dos camponeses, da aristocracia financeira, da pequena burguesia, do exército, do lumpen proletariado, enfim. Mas, de toda forma, para essa abordagem, né, as classes fundamentais, ou as classes sociais fundamentais seriam, então, a burguesia e o proletariado. Todas as outras classes seriam, digamos assim, residuais ou estariam fadadas a desaparecer. Então, é importante ter essa perspectiva, né, a noção, então, de exploração como uma noção essencial em Marx. A burguesia, então, a classe social detentora da propriedade dos meios de produção, né, a riqueza dessa classe, ela seria e é decorrente, então, do uso, né, e da exploração da força de trabalho do proletariado. É importante nós termos presente essa perspectiva, considerando que até os dias de hoje, Marx viveu em 1818, entre os anos de 1818 e 1883, e até os dias de hoje, né, ele é demonizado junto com a teoria, né, que ele construiu. Ele foi um cientista social, político, econômico, né, nascido na Alemanha, que estudou profundamente o modo de produção capitalista, né, que no período em que ele viveu, estava ali no pleno período da Revolução Industrial. Era um período em que o trabalho, as pessoas trabalhavam 16, 18 horas por dia, não havia qualquer tipo de proteção trabalhista. As mulheres grávidas, por exemplo, eram demitidas tão logo não tivessem condições, né, de continuarem trabalhando. Aconteciam muitos acidentes de trabalho, porque, evidente, muitas horas, né, horas e horas, as pessoas cansavam, não havia qualquer tipo de equipamento de proteção para as pessoas. Se as pessoas sofressem acidente, né, elas eram jogadas à própria sorte, né, não tinham qualquer tipo de proteção do Estado, muito menos dos donos, né, das fábricas, enfim. Então, Marx analisa todo aquele né, sistema, aquele modo de produção, preocupado com as pessoas, né, com os seres humanos extremamente explorados,
Então, Marx dedica a sua vida ao estudo do modo de produção capitalista. E tendo, digamos assim, sem analisar outros conceitos, né, criados por Marx, que são vários aí, mas apenas essa abordagem sobre a sua perspectiva de classe social, que tem como horizonte a perspectiva da exploração, né, ele desnuda, ele coloca, digamos assim, à luz do dia, né, essa exploração entre as classes sociais e diante disso a perspectiva da luta entre classes sociais, a gente começa já a entender os motivos, né, que estão subjacentes a essa permanente tentativa de demonização, né, do marxismo e do próprio Karl Marx e a sua teoria. Por isso que a gente defende a importância nos nossos dias, né, de estudar com mais profundidade né, os estudos deixados por Karl Marx na perspectiva, portanto, né, de desmonização, de enfrentar, né, essa demonização que se tenta permanentemente fazer em relação aos estudos de Karl Marx. Então, essa perspectiva defendida por Karl Marx, né, ela, portanto, de certa forma se contrapõe, ela traz outras compreensões, né, diferente, né, da perspectiva de conceito de classe social fundada ou baseada na renda, né, na renda ou no poder de compra, né, que é uma abordagem, evidentemente, muito mais voltada ao ideário do próprio capital, né? Ou seja, a noção de abordagem de classe social a partir da renda e a partir do poder de compra é uma abordagem, uma noção que evidentemente está muito mais associada à perspectiva do capital, do consumo, né? da venda, da comercialização, enfim, de mercadorias. Isso é muito diferente, por exemplo, dessa abordagem feita por Marx, que tem como elemento central a exploração entre as classes, né, e o enriquecimento de uma classe com base na exploração da força de trabalho de uma outra classe. Então, acho que é importante a gente ter presente essas diferentes abordagens, né, para também analisarmos a sociedade com base, digamos assim, numa perspectiva, né, que favoreça a solidariedade entre ou na classe social, né, enfim, historicamente explorada, seja no Brasil, seja noutros países. Então, por hora seriam essas as ponderações acerca desse tema. Sigamos na luta e na esperança. Quanto maior a luta, maior a esperança. Acesse as nossas redes no Instagram, Facebook e YouTube digitando Afronte Jornalismo, tudo juntinho. E para conhecer o nosso site, escreva afrontejornalismo.com.br. Esse é um projeto de comunicação popular e independente. Você pode apoiar com o Pix que está disponível em nosso Facebook e compartilhando os nossos conteúdos.